Lendo acerca da história da igreja, o capítulo é o 8, a luta pela sobrevivência da antiga igreja católica imperial, 100-313, capítulo 8, fábulas ou sã doutrina. Os cristãos do século II e III tiveram de fazer o que todo estrategista tenta evitar: lutar em duas frentes. Ao mesmo tempo em que lutava para preservar sua existência diante das tentativas do Estado romano de acabar com ela, a igreja lutava também para preservar a pureza da doutrina. Os convertidos à fé cristã vieram ou do legalismo judaico ou do ambiente intelectual da filosofia grega. Muitos destes convertidos, antes que a igreja os instituísse corretamente, tinham a tendência de levar suas velhas ideias para o seu novo ambiente. Outros procuravam fazer o cristianismo parecer intelectualmente respeitável diante das classes altas do Estado. A ameaça de uma perversão legalista ou filosófica do cristianismo foi algo muito real na igreja desse período. Em alguns casos, líderes demasiadamente zelosos devolveram uma interpretação particular para corrigir males reais ou imaginários da igreja e conseguiram que muitos seguissem suas ideias heréticas até que as heresias resultassem em cismas e daí em novas seitas. Número 1. Heresias legalistas. Alguém poderia pensar que a decisão do Concílio de Jerusalém de deixar os gentios livres das exigências cerimoniais e ritualísticas ou ritualistas que a lei judaica considerava necessários para a salvação tem encerrado o problema. Porém, os convertidos do judaísmo se recordavam do monoteísmo e, ao pensarem em Cristo e na salvação, tinham a tendência de diluir a fé com sua herança judaica. Além disso, grupos de ebionitas continuaram a existir na Palestina e em regiões próximas por mais de 2 séculos depois que as autoridades romanas sufocaram a rebelião dos judeus liderados por Bar Kokhba entre 132 e 135. Os ebionitas enfatizavam a autoridade de Deus e da sua condição de Criador. Eles acreditavam que a lei judaica era a maior expressão da vontade de Deus e continuava válida para o homem. Para eles, Jesus era o filho de José que alcançou certo grau de divindade quando o Espírito desceu sobre ele no batismo. Portanto, aprovavam os ensinos do Evangelho de Mateus, mas rejeitavam os escritos de Paulo. Eles insistiam em que os cristãos, tanto gentios como judeus, ainda estavam sob o domínio da lei de Moisés, que não havia salvação fora da circuncisão e da lei de Moisés. Depois da destruição de Jerusalém pelos romanos em 135, eles perderam sua influência, mas sua existência e suas crenças mostraram que a igreja teve de lutar para defender o princípio de que somente a fé em Cristo justifica o indivíduo diante de Deus. 2. Heresias filosóficas. O maior perigo para a pureza doutrinária da fé cristã veio da filosofia grega. O número de gentios convertidos ao cristianismo foi muito maior que o dos judeus. Entre estes estavam muitos filósofos que queriam combinar cristianismo com filosofia ou vestir a filosofia pagã com a roupagem cristã. Letra A. Gnosticismo. O gnosticismo, a maior das ameaças filosóficas, chegou ao máximo de sua influência por volta do ano 150. Suas raízes estavam fincadas nos tempos do Novo Testamento. Paulo parece ter enfrentado uma forma incipiente de gnosticismo em sua carta aos Colossenses. A tradição cristã associou a origem do gnosticismo com Simão Mago, a quem Pedro teve de repreender duramente. O gnosticismo surgiu do desejo humano natural de criar a teodiceia, isto é, uma explicação para a origem do mal. Os gnósticos, que identificavam a matéria com o mal, procuravam uma forma de criar um sistema filosófico em que Deus, como espírito, seria livre da influência do mal e no qual o homem seria identificado no lado espiritual de uma natureza com a divindade. Era também um sistema lógico ou racional que ilustrava a tendência humana de procurar respostas às grandes questões da origem do homem. O gnosticismo tentava fazer isso
através de uma síntese entre o cristianismo e a filosofia helenística. Os gnósticos, a exemplo dos gregos dos 2 primeiros capítulos de 1 Coríntios, usavam a sabedoria humana para tentar compreender as relações de Deus com o homem e evitar o que lhes parecia ser o estigma da cruz. Se os gnósticos tivessem vencido, o cristianismo não teria passado de uma mera religião filosófica do mundo antigo. A descoberta de cerca de 1000 páginas de documentos a respeito do gnosticismo sírio e egípcio em Nag Hammadi, no Alto Egito, em 1943, nos dá alguma ideia sobre suas doutrinas. O dualismo era um dos principais fundamentos do gnosticismo. Os gnósticos defendiam a separação entre os mundos material e espiritual, porque para eles a matéria estava sempre identificada com o mal e o espírito com o bem. Por isso, Deus não poderia ter criado este mundo material. O vazio entre Deus e o mundo da matéria era preenchido pela ideia de um demiurgo, que foi uma de uma série de emanações do Deus Supremo do gnosticismo. Essas emanações eram seres com menos espírito e uma quantidade de matéria cada vez maior. O demiurgo, como uma dessas emanações, tinha espírito suficiente em si para ter poder criador e uma quantidade suficiente de matéria para criar o mundo material mau. Os gnósticos identificavam esse demiurgo como o Javé do Antigo Testamento, por quem tinham total antipatia. Para explicar Cristo, eles adotaram a doutrina conhecida como docetismo. Como a matéria era má, Cristo não podia ter um corpo humano, apesar de a Bíblia dizer o contrário. Como bem espiritual absoluto, Cristo não se misturava com a matéria. Ou o homem Jesus era um fantasma com a aparência de corpo material do ascetismo, ou Cristo tomou o corpo humano de Jesus apenas por pouco tempo entre o batismo do homem Jesus e o começo de seu sofrimento na cruz. Então Cristo deixou o homem Jesus morrer na cruz. A tarefa de Cristo era ensinar uma gnose ou conhecimento especial que ajudaria o homem a se salvar por um processo intelectual. A salvação, que era apenas para a alma ou parte espiritual do homem, poderia começar com a fé, mas a gnose especial que Cristo comunicou à elite seria muito mais útil, segundo os gnósticos, no processo da salvação da sua alma. Já que o corpo era material e estava destinado a desaparecer, ele poderia ser mantido em sujeição por práticas ascéticas rígidas ou ser entregue à libertinagem. Só os gnósticos pneumáticos, que possuíam a gnose esotérica, chegariam aos céus. Os ílicos jamais alcançariam o estado celestial, uma vez que estavam destinados à perdição eterna. Não havia lugar para a ressurreição do corpo. Os sacramentos não eram observados porque envolviam o uso de vinho e pão, que eram materiais e, portanto, estavam ligados ao mal. Essa descrição dos principais princípios defendidos em comum pelos gnósticos não deve descartar a existência de numerosas seitas gnósticas com doutrinas próprias. Uma leitura superficial das primeiras seções do livro Contra as Heresias, de Irineu, serve para mostrar ao leitor o quão numerosos eram esses grupos e quão variados as suas ideias. Saturnino liderou uma escola síria de gnosticismo. No Egito, Basílides dirigiu outra. Marcião e seus seguidores parecem ter sido os mais influentes dos grupos ligados ao gnosticismo. Marcião deixou o Ponto, sua terra natal, em 138 e foi para Roma, onde se tornou influente na igreja romana. Por entender que o judaísmo era mau, odiava a Bíblia hebraica e o Javé nela apresentado. Ele formou seu próprio cânon, que incluía um evangelho de Lucas, truncado e 10 das cartas identificadas com o nome de Paulo. Embora seus negócios o tenham deixado rico bastante para prestar uma substancial ajuda à igreja romana, ele foi expulso por causa dessas ideias. Ele fundou então sua própria igreja. Essa igreja defendia um dualismo gnóstico que rejeitava o Deus do Antigo Testamento e colocava em seu lugar um Deus de amor revelado em Jesus, além de aceitar o cânon formado por Marcião. Uma crítica do gnosticismo à luz da Bíblia logo indicará que a igreja foi sábia em lutar contra essa doutrina. Ela propunha 2 deuses, o Deus mau do Antigo Testamento para criar e o bom para redimir.
Desse modo, favoreceu o antissemitismo na igreja. O gnosticismo também rejeitava a humanidade, a morte sacrificial e a ressurreição corpórea de Cristo, que João disse ter habitado entre nós para revelar a glória de Deus. Não admitira que Paulo tenha afirmado a plenitude de Deus em Cristo em sua carta à igreja Colossenses. Colossenses 1, 19, 2,9. O gnosticismo ainda fomentou um orgulho espiritual com a sua sugestão de que apenas uma elite aristocrática alcançaria os favores de habitar com a divindade nos céus. Não havia lugar para o corpo humano na vida futura. Neste sentido, assemelhava-se à mitologia e à filosofia gregas, que também não tinham futuro para o corpo humano além desta vida. Seu ascetismo foi um dos fatores que contribuíram para o surgimento do movimento ascético medieval, conhecido como monasticismo. Entretanto, o gnosticismo contribuiu involuntariamente para o avanço da Igreja quando Marcião formou seu cânon do Novo Testamento. A Igreja foi forçada como autodefesa a se preocupar com o problema de quais livros seriam considerados canônicos e, portanto, como fonte de autoridade para a fé e a vida. Um pequeno credo para testar a ortodoxia foi logo elaborado a fim de atender uma necessidade prática. O prestígio do bispo foi aumentado com a ênfase de seu ofício como centro da unidade contra a heresia. Em troca, isso provocou o posterior desenvolvimento da proeminência do bispo romano. Polemistas como Irineu, Tertuliano e Hipólito engajaram-se na controvérsia literária para refutar ideias gnósticas. Os ensinos gnósticos e maniqueístas reapareceram parcialmente em doutrinas dos paulicianos do século VII, dos bogomilos búlgaros do século XI e dos albigenses posteriores no sul da França. Letra B, maniqueísmo. O maniqueísmo, em alguns pontos semelhante ao gnosticismo, foi fundado por um homem chamado Mani ou Maniqueu, 216 a 277, da Mesopotâmia, que desenvolveu seu peculiar sistema filosófico em meados do século III. Mani fez uma curiosa combinação do pensamento cristão, do zoroastrismo e de ideias religiosas orientais numa refinada filosofia dualística. Mani cria em dois princípios eternos e opostos. O homem primitivo surgiu por emanação de um ser que, por sua vez, era uma emanação superior do chefe do reino da luz. Oposto ao rei da luz, havia o rei das trevas, que enganava o homem primitivo, fazendo com que ele se tornasse um ser que misturava luz e trevas. A alma do homem ligava-o com o reino da luz, mas seu corpo o levava a ser escravo do reino das trevas. A salvação era uma questão de liberar a luz da alma que estava escravizada à matéria do corpo. Essa libertação poderia ser conseguida através da exposição à luz Cristo. A elite ou os perfeitos constituíam a casa sacerdotal deste grupo, viviam asceticamente e cumpriam certos ritos essenciais à libertação da luz. Satisfazendo as necessidades físicas deste grupo eleito, os auditores ou ouvintes participavam de sua santidade. Desta forma, os ouvintes poderiam também participar da salvação. O maniqueísmo exaltava a tal ponto a vida ascética que considerava o instinto sexual um mal e enfatizava a superioridade do estado civil do solteiro. O maniqueísmo também pôde ter contribuído para o surgimento de uma classe sacerdotal no seio da igreja, independente do restante dos crentes que eram considerados leigos não iniciados. O maniqueísmo exerceu ainda muita influência por bom tempo após a morte de Mani na Pérsia. Um pensador do porte de Agostinho, em sua busca pela verdade, foi discípulo dos maniqueístas durante 12 anos. Depois de sua conversão, Agostinho se empenhou em refutar energicamente essa filosofia contra os maniqueístas. Letra C, neoplatonismo. A maioria das pessoas que pensa que o misticismo estava ligado apenas aos místicos medievais. O fato é que tem havido tendências místicas na igreja em todas as épocas. Pode-se dizer que há três tipos de misticismo. Há um tipo epistemológico,
de misticismo em que a ênfase é colocada de forma como o homem conhece a Deus. Os adeptos desse tipo de misticismo entendem que todo o conhecimento que temos de Deus é imediato e vem a nós diretamente pela intuição ou pela iluminação espiritual. A razão, em alguns casos, até mesmo a Bíblia, subordinam-se à luz interior. A maioria dos místicos medievais, os quietistas católicos do século XVII e dos quakers tiveram essa mesma compreensão. Outros seguem um tipo metafísico de misticismo em que a essência espiritual do homem é absorvida misticamente pelo ser divino em experiências ocasionais, aqui e ali. Após a extinção de sua personalidade pela morte, o espírito do homem integra-se ao espírito divino. Os neoplatonistas, alguns dos místicos mais extremados da Idade Média, e os budistas adotaram esse tipo de misticismo. Ao contrário da Bíblia, propõe um misticismo ético e espiritual no qual o indivíduo se relaciona com Deus através de sua identificação com Cristo e da atuação do Espírito Santo que habita em seu interior. O neoplatonismo é uma boa ilustração do tipo ontológico da filosofia mística. Nasceu na Alexandria como obra de Homônio Sacas, 174 a 242, que era filho de pais cristãos. Orígenes, um dos pais da igreja, e um homem chamado Plotino foram seus alunos. Plotino, 205 a 270, tornou-se então o verdadeiro líder e ensinou suas ideias na escola de Roma. E no último quarto do século III, a redação do Estatuto do Neoplatonismo foi feita por Porfírio, 232-305, a partir da coletânea de anotações de Plotino. A compilação que daí sai, conhecida como Enéadas, foi preservada até hoje. Ensina mais um monismo metafísico do que o dualismo. Os neoplatonistas viam o ser absoluto como a fonte transcendental de tudo que existe e da qual tudo foi criado por um processo de emanação. Esse transbordamento ou emanação resultou na criação final do homem como alma e corpo pensantes. O objetivo do universo era a reabsorção na essência divina de onde tudo viera. A filosofia muito contribui neste processo quando a pessoa participa da vida de contemplação e procura pela intuição mística conhecer a Deus e ser absorvida naquele de onde tudo veio. A experiência de ênfase era o estado mais elevado a que se podia chegar nesta vida. Essas ideias influenciaram Agostinho. O imperador Juliano, conhecido como o apóstata, abraçou essa filosofia rival do cristianismo e durante seu breve governo, em 361 a 363, procurou fazer dela a religião do império. Agostinho a seguiu por algum tempo durante seu período de busca da verdade. Sem dúvida alguma, o movimento contribuiu para o crescimento do misticismo do cristianismo, representando uma espécie de alternativa para os pagãos que não queriam enfrentar as elevadas exigências éticas e espirituais da religião cristã. Ele desapareceu no início do século VI. Erros teológicos. Certas doutrinas podem ser consideradas interpretações equivocadas ou ênfases exageradas de significado do cristianismo, ou podem mesmo ser compreendidos como um movimento de protesto. Entretanto, elas foram nocivas ao cristianismo, uma vez que grande parte da energia que poderia ser gasta na obra de evangelização teve de ser dirigida para a tarefa de refutar estes erros. O montanismo e o monarquianismo são exemplos disso. Letra A, o montanismo. O montanismo surgiu na Frígia após 155 como uma tentativa da parte de Montano em resolver os problemas do formalismo da Igreja e da dependência da Igreja de uma liderança humana, quando deveria depender do Espírito Santo. Essa tentativa de combater o formalismo e a organização humana levou a reafirmar as doutrinas do Espírito Santo e da segunda vinda. Infelizmente, como geralmente acontece em movimentos desta natureza, ele caiu para o extremo oposto e concedeu fanáticas e equivocadas interpretações da Bíblia. No desenvolvimento da sua doutrina peculiar acerca da inspiração, Montano concebeu como imediata e contínua
e se colocou a si mesmo como paráclito ou advogado através de quem o Espírito Santo falava à igreja, do mesmo modo que falara através de Paulo e dos outros apóstolos. Montano tinha uma escatologia extravagante. Ele acreditava que o reino celestial de Cristo seria instaurado brevemente em Pepusa, na Frígia, e que ele seria um papel de proeminência neste reino, para que estivessem preparados para aquele acontecimento. Ele e seus seguidores praticavam um rigoroso ascetismo. Não se permitia novo casamento. Se um dos cônjuges morresse, muitos jejuns deviam ser feitos, a alimentação devia ser frugal. A igreja reagiu a essas extravagâncias, condenando o movimento. O Concílio de Constantinopla, em 381, declarou que os montanistas deviam ser considerados pagãos. No entanto, Tertuliano, um dos maiores pais da igreja, achou as doutrinas do novo grupo atraentes e tornou-se montanista. O movimento foi muito forte em Cartago e no Oriente. O montanismo representou o processo perene suscitado dentro da igreja quando se aumenta a força da instituição e se diminui a dependência do Espírito de Deus. O movimento montanista foi e continua sendo aviso para que a igreja não esqueça que a organização e a doutrina não podem ser separadas da satisfação do lado emocional da natureza do homem e do anseio humano por um contato espiritual imediato com Deus. Letra B, o monarquianismo. Se Montano se preocupou demais com a elaboração das doutrinas do Espírito Santo e da inspiração, os monarquianistas erraram por causa de seu zelo excessivo em destacar a unidade de Deus em oposição a qualquer tentativa de concebê-lo como três personalidades distintas. Eles estavam preocupados com uma afirmação do monoteísmo, mas acabaram concebendo uma forma primitiva de unitarismo que negava a verdadeira divindade de Cristo. O problema deles foi como relacionar Cristo a Deus. No século III, um homem chamado Paulo de Samosata acumulava as funções de bispo de Antioquia e de importante autoridade política no governo de Zenóbia, rainha de Palmira. Ele muitas vezes agia demagogicamente na igreja de Antioquia através de pregações recheadas de gestos violentos, pedidos de aplausos e acenos de lenços. Às vezes tinha um coro feminino para cantar louvores a ele mesmo. Como ele não havia recebido nenhuma herança e não tinha negócios, suspeitou-se dos meios pelos quais amealhou sua grande fortuna. Hábil e inescrupuloso, ensinava que Cristo não era divino, mas apenas um homem que, pela justiça e pela penetração de seu ser, pelo Logos divino no momento do batismo, alcançou a divindade e o caráter de Salvador. Sua tentativa de defender o monoteísmo tirou do cristão seu Salvador divino. A doutrina desenvolvida por Paulo de Samosata ficou conhecida como monarquianismo dinâmico ou adocionista. O proponente do monarquianismo modalista foi o homem chamado Sabélio, que estava decidido a evitar qualquer risco de triteísmo. Por volta do ano 200, ele formou a doutrina que leva o seu nome. Ensinava uma trindade de manifestação de formas e não de essência. Deus se manifestou como Pai no Antigo Testamento, depois como Filho para redimir o homem e como Espírito após a ressurreição de Cristo. Portanto, não havia três pessoas em Deus, mas três manifestações. Sua doutrina pode ser ilustrada pelos relacionamentos que um homem pode manter. Numa relação, ele é filho, em outra, irmão, em uma terceira, pai. Em todos estes relacionamentos, só há uma personalidade. Essa doutrina nega uma personalidade separada para Cristo. Tem sido revivida no pentecostalismo da nova visão ou Jesus somente. 4. As divisões na igreja. Letra A. A controvérsia sobre a Páscoa. Alguns cismas provocados por problemas de disciplina e liturgia aconteceram bem no começo da história da igreja. A controvérsia em torno da Páscoa começou em meados do segundo século por causa do problema da data correta de sua celebração. A igreja oriental dizia que a Páscoa
devia ser celebrada no dia 14 de Nisa, a data da Páscoa segundo o calendário judaico, independentemente do dia da semana em que caísse. Em 155, o bispo de Roma, Aniceto, foi contrário à posição de Policarpo da Ásia, defendendo que a data deveria ser o domingo seguinte ao 14 de Nisan. Quando Vítor, bispo de Roma, excomungou as igrejas da Ásia em 190, pois era contrário a Policrates de Éfeso, Irineu censurou suas pretensões de poder. As porções oriental e ocidental da igreja só chegaram a um acordo no Concílio de Nicéia em 325, quando prevaleceu o ponto de vista da igreja ocidental. Letra B, o donatismo. O donatismo, a controvérsia donatista surgiu por volta de 312 como consequência da perseguição da igreja movida por Diocleciano. Grande parte da controvérsia se centralizou no norte da África. Um cristão chamado Donato solicitou a deposição de Cecílio de seu cargo como bispo de Cartago, por ter sido consagrado por Félix, que tinha sido acusado de ser um traidor na época da perseguição movida por Diocleciano. Donato sustentava que o fato de não ter sido fiel no tempo da perseguição invalidava a autoridade e a capacidade de Félix ordenar, uma vez que cometera um pecado imperdoável. Donato e seu grupo elegeram Majorino como bispo. Depois da morte de Majorino, em 313, o próprio Donato tornou-se bispo. Quando Constantino doou dinheiro para a igreja africana, os donatistas reclamaram porque não receberam nada. Um sínodo reunido em Roma determinou que a validade de um sacramento não depende da moral de quem o administra. Desse modo, os donatistas não tinham direito a qualquer ajuda. Outro concílio de bispos ocidentais, reunido em Arles em 314, voltou a refutar as ideias donatistas. Essa controvérsia preocupou grandemente Agostinho, que, como consequência desta preocupação, escreveu muito sobre o problema da autoridade na igreja. Essa autoridade era necessária para a salvação. Pode-se dizer, para concluir, que as consequências das controvérsias, dos erros e das heresias nem sempre foram negativas. A igreja foi forçada a desenvolver um cânon autorizado da Bíblia e a formular credos, como as regras de fé de Tertuliano e Irineu, que resumiam os ensinamentos fundamentais da Bíblia. A necessidade de responder às teologias falsas estimulou o crescimento da teologia cristã. A posição do bispo foi fortalecida devido à ênfase colocada no seu ofício como um ponto de encontro contra a heresia e o erro. As falsas doutrinas surgiram das tentativas de homens ambiciosos de aumentarem seu poder, ou de ênfases demasiadas e consequentes interpretações equivocadas de certos trechos da Bíblia, ou mesmo da falta de amor demonstrada pela Igreja no tratamento de uma minoria que estava incorrendo em erro. Isso tudo, afinal, não enfraqueceu a Igreja, antes forçou-a a fixar suas crenças e a desenvolver sua organização. Então aqui finalizo o capítulo 8 da história da Igreja.